Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Imenezes. Hoje o alcoólatra buscando recuperação. Recuperação é um dia de cada vez, só por hoje. Feliz por estar aqui para falar um pouquinho de mim. Eu sempre falo de mim baseada num programa de 12 passos, né? E não só o programa de Alcoólicos Anônimos, como de todas as outras Irmandades Anônimas, né? São programas que falam sobre a regeneração do ser, né? Sobre a modificação do eu, para encontrar uma nova maneira de ser, né? Inclusive isso, uma nova maneira de ser. Todos os 12 passos sugeridos pelas Irmandades Anônimas, eles vêm de encontro a desinflar um ego. Desinflar um ego. Inclusive ego esse que eu só fui saber que eu tinha esse tal desse ego depois que eu cheguei nas Irmandades Anônimas. Até então eu não imaginava que eu tivesse ego, né? E foi muito legal, porque por conta disso, eu comecei a ouvir coisas e a prestar atenção em coisas que até então eu nunca tinha prestado atenção, né? São 12 passos para desinflar o meu ego, para eu prestar atenção, para eu dar chance a mim mesma de me tornar um ser melhor. E quando se fala em se tornar um ser melhor, não é se tornar um ser melhor para outras pessoas, é se tornar um ser melhor para eu conviver com uma Imenezes melhorada, para eu saber conviver mais e melhor comigo mesma, coisa que eu não sabia, não tinha noção do que era viver comigo, porque eu só vivia com aquele ser, aquele corpo movido a álcool, né? Era aquele corpo movido a álcool. Com o passar do tempo, eu me tornei total flex, né? Um espetáculo de conhecimento de outras substâncias químicas não lícitas, né? Porque temos aí as substâncias químicas lícitas e as não lícitas, né? E aí, então, eu comecei a fazer uso também das não lícitas. E é engraçado que muito cedo na minha vida, a minha dependência química era cruzada e eu não sabia, gente! Eu só fiquei sabendo disso quando eu estava diante de um quarto passo e eu comecei a relatar coisas e fatos e situações que aí, então, falei, nossa, mas então eu tive substância química cruzada, eu tive dependência química cruzada bem antes do que eu imaginava, né? Porque eu acreditava mesmo que lá atrás, muito lá atrás, muito, no começo da ativa alcoólica, eu tomava muito remédio para emagrecer. Aliás, não era nem para emagrecer, era para manter o peso. Para manter o peso. Eu era magrinha na época, né? Bem magrinha. E nós tínhamos um coreógrafo, que na época era dançarina, e nós tínhamos entendam bem, eu falei dançarina, não bailarina, viu, gente? E na época eu era dançarina e o coreógrafo que nos dava aula, ele ficava com os biquíni na mão. Quando a gente colocava o biquíni, se faltasse um tantinho assim para fechar o biquíni, eu já enfiava um monte de remédio na gente, porque ele ficava com um pote, sabe, de comprimido assim do lado. E na época eu não sabia, né? Tinha que tomar, eu tomava, encharcava umas par de arco para cima, ficava maluca e não sabia por quê. Eu só fui entender isso depois que eu cheguei dentro das Irmandades Anônimas, que eu fui entender esse negócio de substância química atravessada, né? Cruzada, né? Que o pessoal começou a falar, logo no começo o pessoal falou, eu sou um dependente químico cruzado. Que diabo que é isso, cruzado, né? Então, aí depois, hoje, logicamente, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, a única coisa que eu posso dizer é que não existe negócio de, mas eu sou alcoólatra puro. Tudo bem, tem pessoas que tiveram problema com álcool só com álcool, que também é uma droga, né? Mas eu bebi e fumava, já é uma dependência química cruzada, porque junta a nicotina com o álcool, é uma dependência química cruzada. E as pessoas juram, batem no pé, briga até, se for o caso, para dizer que não é eu sou um alcoólatra puro. Gente, né? Eu vejo que eu sou só preconceituosa pura, né? É tanto preconceito que ainda tem dentro de mim, que muitas vezes quando se fala de preconceito, eu preciso prestar atenção, porque eu sou uma pessoa extremamente preconceituosa. Parece que não sou, mas sou.
Quando eu vou pegar as coisas no frigir dos ovos, né? Quando eu começo a analisar o que é ser preconceituosa, o que é ter preconceito, e eu começo a analisar e começo a ver, gente, eu ainda tenho muito preconceito. Por incrível que pareça, eu ainda tenho muito preconceito, porque ainda tem aquela conversa assim, ah, mas tudo bem, né? Eu não tenho nada contra tal coisa, mas só não quero muito perto de mim, não quero me envolver com isso. Isso é o quê? Isso é ser preconceituosa. Isso é ser preconceituosa. Eu acredito que não, mas é ser preconceituosa. Tanto é que se faz muito necessário que eu reveja os meus preconceitos, até porque para eu buscar recuperação, viver com os princípios espirituais, se faz necessário eu calar esse ego, e o ego grita os preconceitos. Não grita os conceitos, gritam os preconceitos. Inclusive, até para que eu viva sem preconceitos, eu preciso ter os meus conceitos bem concretizados, bem enraigados, bem firmes comigo, para o preconceito não entrar na frente. Porque, caso contrário, o preconceito entra na frente dos meus conceitos. E aí o bicho pega. Uma outra coisa também que eu quero falar aqui é sobre o nosso 8º passo. O 8º passo das Irmandades Anônimas, que diz que começamos a fazer lista das pessoas a quem tínhamos prejudicado, e muitas vezes o nome dessas pessoas não aparece, eu não consigo fazer a lista, porque afinal de contas eu fiz tal coisa pro fulano, porque o ciclano me fez tal coisa. Então eu só, né, fico brincando de escravo, de Jó, jogava cajandá, sabe aquela brincadeirinha assim? Eu só troco as coisas e não consigo fazer lista. Quando eu não consigo fazer lista, é bastante provável que eu não consegui fazer 4º passo. Aí eu tenho que ir lá atrás. Eu não consegui fazer 4º, não consegui fazer 5º, não consegui fazer 6º, não consegui fazer 7º. Então eu não vou conseguir fazer 8º. Porque os passos, eles são todos intercalados uns nos outros. Quando eu não consigo fazer um, eu não consigo fazer outro. Se eu não conseguir fazer meu primeiro passo, se eu não conseguir entender o meu primeiro passo, da minha impotência, jogar a toalha, me render, porque o programa, todos eles, de todas as Irmandades, ele é um programa de rendição. Ou eu me rendo ou eu estou na roça. Rendição. Se faz necessário que eu me renda. Né? Rendição. Aí quando eu me rendo ao programa, quando eu me rendo e jogo a toalha e falo, não, tudo bem, eu sou impotente perante, né? N coisas, e nesse caso perante o álcool, né? Admite minha impotência, mas ainda tem a segunda parte, e a perda do domínio da vida. Quando eu consigo fazer esse primeiro passo, é bastante provável que eu comece a ter outros olhos para o segundo, para o terceiro e para todos os outros passos, né? Tem gente que fala assim para mim, o único passo que se deve fazer de fato e de verdade é o primeiro. É mesmo? É mesmo? E como é que se faz? Como é que se entra no primeiro passo e não continua? Para mim, eu tenho dificuldade com isso, viu, gente? Essa é eu. Aí aparece o tal dos preconceitos, porque eu sou preconceituosa com quem fala para mim que só é importante o primeiro passo e é só a primeira parte, viu? E o 12º passo também só a primeira parte, que é levar a mensagem, nada mais. Eu tenho preconceito com quem fala isso para mim, né? Então, tá vendo como eu tenho preconceito? Eu tenho vários preconceitos, eu tenho. Pessoa falar pra mim, né, eu fico assim, o importante é só parar de beber. Eu tenho preconceito com quem fala pra mim que é só parar de beber também.